Este é o tempo de antena do MPT, Partido da Terra, Europa, um caminho em aberto, um caminho por fazer. O que é o Libertas, parceiro europeu do MPT? O Libertas é um movimento político pan-europeu dedicado à criação de uma nova, democrática, responsável e aberta União Europeia. Para atingirem os seus objetivos para a União Europeia, os candidatos do Libertas vão participar nas eleições para o Parlamento Europeu em praticamente todos os países da União Europeia nas eleições que decorrerão em junho de 2009. Dada a grande confluência de opiniões sobre o que deve ser o futuro da União Europeia, o Partido da Terra estabeleceu um acordo político com o Movimento Libertas. Assim, se quiser uma União Europeia melhor para si, uma Europa mais participada, uma Europa com mais transparência e democracia, então deve votar em Portugal no Partido da Terra no próximo dia 7 de junho. O Libertas é o único movimento europeu atualmente existente que é totalmente devotado a construir uma União Europeia melhor para si. Isto significa que, quando votar no MPT e nos candidatos do Libertas por toda a Europa, está a votar numa nova força que pode efetivamente fazer a diferença e conseguir transformar a União Europeia num espaço mais aberto e responsável. O que o MPT e o Libertas querem mudar para fazer uma Europa melhor para si? O MPT e o Libertas querem democracia. Nenhuma lei europeia deveria ser aprovada sem um voto positivo no Parlamento Europeu. As leis têm de ser aprovadas ou pelo Parlamento Nacional ou pelo Parlamento Europeu. As leis, feitas por pessoas não responsabilizáveis, os não eleitos funcionários públicos, não fazem parte de uma democracia. O MPT e o Libertas querem responsabilização. Qualquer pessoa que tenha o poder de decidir sobre uma lei deve ser chamada à responsabilidade nas urnas. Os cidadãos decidirão se as ações e decisões dessa pessoa são merecedoras dos seus votos. O MPT e o Libertas querem transparência. Sem uma boa razão para ser feito de outra maneira, todo o processo legislativo deve ser feito publicamente. O MPT e o Libertas querem um tratado forte. O Tratado de Lisboa garantiria que aqueles que governam a Europa seriam ainda menos responsáveis perante as pessoas do que o são agora. A Europa precisa de um tratado forte, se essa for a decisão dos povos da Europa, expressa através de referendo. Um tratado que seja claro para os povos europeus e que seja apoiado nas urnas pelos europeus. Um tratado básico, curto e legível, não com mais de 25 páginas. Um tratado que motive as pessoas a lê-lo, a compreendê-lo e a votar nele. O Tratado de Lisboa, quer no seu conteúdo, quer na maneira como os seus atores planearam aplicá-lo, não faria nada para trazer a União Europeia para mais perto das suas populações. Apesar das promessas de referendo anteriormente feitas por muitos líderes nacionais, a Irlanda foi o único Estado-membro que pediu aos seus cidadãos para rejeitar ou aceitar o tratado. O Libertas liderou a campanha do não na Irlanda. Com uma afluência às urnas inesperadamente alta, o povo irlandês rejeitou o Tratado de Lisboa. De acordo com as leis da União Europeia, isto significa que o tratado não entrará em vigor. Mas a União Europeia não respeita a democracia. Numa tremenda rejeição da escolha democrática dos cidadãos, a União Europeia recusou-se a aceitar que o Tratado de Lisboa está morto. Em vez disso, o governo irlandês, encorajado pelas elites de Bruxelas e das capitais europeias, quer pedir às pessoas que votem de novo. E desta vez, eles querem que as pessoas aceitem o que será mau para eles e mau para o futuro da União Europeia. É para impedir que tal aconteça que deve votar no Partido da Terra, MPT, o voto que fará a diferença. Todos os votos contam. O seu voto conta. Todos os votos contam para construir uma Europa participada. Uma Europa dos cidadãos e para os cidadãos. Uma Europa com transparência. Uma Europa em que as instituições europeias sejam eleitas e não nomeadas. Uma Europa do ambiente saudável. Uma Europa das energias alternativas. Uma Europa onde todos se sintam representados. Uma Europa de todos e para todos. Contamos consigo.